Olá, bom dia para você que está ligado aqui na Band TV, no ar mais um Boca no Trombone. Nosso espaço aqui para debater temas do momento e hoje, o tema de hoje é palpitante, a censura de dados na reforma da Previdência. Quero saber já dos meus convidados, Rafael Scherer pelo Sintrajuf, sua opinião, a censura é válida? Bom dia, Solano, bom dia a todos. Não, né? Na nossa opinião, o governo está tentando enganar o povo com essa censura. Oswaldo Rodrigues e o Sindicato dos Aeroviários, o que achou dessa medida? Bom dia aos telespectadores. Militares no poder, né? Censura chegando devagar. Jairo Bolter, pela Durgs Sindical e a opinião dos docentes da URGS. Bom dia, Solano, bom dia aos colegas de mesa. Para nós, a censura aos dados mostra a falta de compromisso do governo para com a verdade. Principalmente porque o déficit da Previdência ele é discutível. Vamos debater muito isso. Doutora Luciana Souza, do KS Advogados. E aí, ficamos sem saber os dados. E pelo contrário, o correto seria quanto mais informação à população, melhor. Verdade, né? Bom, a partir de agora você pode participar do Boca no Trombone, mandando as suas questões pelo nosso WhatsApp, né? Questões de previdência, de direito do trabalho. Logo mais no nosso Dica Trabalhista a gente responde as questões aí sobre jornada de trabalho, questões de férias, FGTS, insalubridade. Mande pra gente. E tradicionalmente a nossa consultoria de previdência hoje com a doutora Luciana Souza. Doutora, a primeira questão é do Carlos Eugênio, lá de Pantano Grande. Ele tem 60 anos de idade e 31 de carteira assinada. E trabalhou 13 anos num posto de combustível. Já está há 2 anos no judiciário. A pergunta dele: está correto essa demora? Ele está achando que está demorando muito o processo. É comum essa demora. O ideal seria ele conversar com o advogado dele para ver em que situação está o processo. Mas, principalmente quando existe avaliação de tempo especial, não costuma ser tão rápido o processo. Verdade. O José de Alvorada. Me faltam 7 anos para completar o tempo de contribuição. Já tenho 66 de idade. Tive uma microempresa por 9 anos. Posso recolher os atrasados da Previdência e completar o meu tempo? É a dúvida do José. A Previdência, para aceitar esses atrasados, exige a comprovação de que a pessoa efetivamente trabalhou nesse período. Mas no caso dele, tem que ver qual o tipo de aposentadoria que ele está almejando. Se for aposentadoria por idade e ele já tiver 15 anos de contribuição, já poderia solicitar porque a idade ele já tem. Sim. E o Pedro de Viamão, eu gostaria de saber se com 65 anos que faço agora, posso me aposentar pelo LOAS. Está querendo uma aposentadoria na assistência social? Não é bem por aí, né? É uma dúvida que muitas pessoas têm. A primeira coisa a informar é que o LOAS não é uma aposentadoria, é um benefício de prestação continuada. Realmente, como tu falaste, é de assistência social. Esse benefício é fornecido pelo governo somente para pessoas carentes, ou seja, não basta somente ter a idade de 65 anos. O INSS vai avaliar a renda familiar e a renda familiar teria que ser no máximo até 1/4 de salário mínimo per capita. Tá certo, para quem precisa mesmo. Para quem precisa mesmo. Doutora Luciana segue conosco, vai participar do nosso debate, você já sabe o tema, né? Vai opinando aí, a censura aos dados na Previdência Social, o que a gente quer saber de você, o que você acha. A doutora Luciana participa com a gente lá na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone também está lá aos sábados a partir das 7h30 da manhã. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. A nossa história começou lá na Rádio Bandeirantes há 30 anos atrás, lá em 1989. Meu saudoso pai, Paulo Solano, começou os trabalhos e vamos seguindo aqui, debatendo os temas da Previdência, do direito do trabalho, as questões relativas aos trabalhadores. Use aí a nossa hashtag Boca30anos, sempre que você vai fazer uma postagem sobre o direito da Previdência e direito do trabalho. Bom, pessoal, a gente está se debruçando sobre esse tema da censura, né? Já estamos em 2019, não gostaríamos de estar retornando a um tema como esse. Mas temos que saber a opinião de quem está fazendo contato com a comunidade, está levando, difundindo as ideias sobre a reforma previdenciária. E nas audiências públicas que cobrimos, também foi pauta a questão da censura. Temos uma entrevista que fiz com vários dos personagens nas audiências públicas. Nos últimos dias tivemos aí, infelizmente, uma notícia de censura. Uma notícia de censura quanto aos dados da reforma da Previdência. O governo não quis informar para um jornal de circulação nacional
os cálculos que fundamentam o motivo pelo qual o governo apresentou a reforma da Previdência. A sua avaliação? É totalmente absurdo isso. Estamos fazendo uma nota da OAB estadual, né, em favor da publicidade. A população tem que saber os dados para poder decidir que tipo de reforma vai querer. Então, a OAB vai acompanhar esse processo. Nós queremos a abertura dos dados, né, o direito à informação da população, né. Quando se retira a informação, quando se traz uma obscuridade em relação ao debate, já é um sinal de alerta, é um sinal para identificarmos o que o governo quer ocultar, né? Nós temos uma posição contrária, nós imaginamos que quanto mais informação, mais a sociedade vai ter condições de formar sua convicção e mais qualificado será esse debate sobre um tema tão importante. É inconcebível que se vá querer se fazer uma reforma dizendo que vamos economizar 1 trilhão e não querer mostrar os cálculos, mostrar onde vai ser cortado isso, o que vai ser cortado. Eu acho que a transparência faz parte da nossa democracia. Se falam tanto nesse déficit, por que não nos mostram os dados? Por que não mostram para nós o impacto dessa reforma? Porque você vai ter um custo muito alto, tanto para os entes públicos em todos os níveis, como para o próprio cidadão. Pois é, vou com meus convidados, vamos rodar o assunto aqui. Rafael Scherer, você já deu a manchete, né? No sentido de que é muito perigoso um tema como esse tá voltando, né? A censura, né? E isso é muito ruim. Se o governo não acredita tanto na reforma, não seria o momento realmente dele desfraudar tudo que ele tem de dados e apresentar para a sociedade? Claro. É inconstitucional, na nossa opinião, essa censura aos dados. Isso fere o princípio da publicidade, da transparência, e a gente tem que se perguntar por que o governo está escondendo esses dados. O governo aprovou na primeira comissão da Câmara, na CCJ, na terça-feira passada, e também na quinta-feira acabou mostrando parte dos dados que mostram que os mais pobres vão ser os mais atingidos com a reforma da Previdência. É por isso que o governo estava escondendo. O governo disse que vai tirar do povo mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Mais de 800 bilhões vai ser do regime geral dos trabalhadores da iniciativa privada. E a questão do abono salarial também, o governo está querendo tirar 170 bilhões. O abono salarial ele beneficia pessoas que recebem no máximo 2 salários mínimos. Sim. E o governo está querendo tirar até do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é para pessoas com deficiência ou pessoas com mais de 65 anos em condição de miséria. E ainda está querendo estabelecer um critério de patrimônio que não pode ter um patrimônio maior do que 98 mil reais. Qualquer casinha aí na vila é mais do que 98 mil. Então, se a pessoa tem onde morar, não vai ter o que comer. E o governo ainda tem a cara de pau de dizer que está retirando privilégio. Oswaldo Rodrigues, não seria pro governo, né, um argumento favorável justamente à apresentação desses dados e não censurar? Ou seja, para mostrar, olha, está aqui, a reforma a gente acredita, a gente entende que é necessária por causa disso. Não fez assim. Eu até citei na abertura aqui que os militares no poder, né? Essa é a realidade, é a nossa realidade. O governo tem uma equipe que já analisa tudo que está rolando dentro do governo para decidir, essa equipe que decide o que vai ser realmente publicizado, entendeu? O que vai vir para a mídia, o que vai ser informado. Quer dizer, em relação à Previdência, é um tema polêmico, é um tema muito mais forte, né, na sociedade brasileira. O que ele tem a esconder aí, a gente sabe o que ele tem a esconder. Eles têm a esconder se realmente eles fossem cobrar quem deveria ser cobrado, e se fosse levar em consideração aquilo que a gente já discutiu na rádio e tal, sobre a questão humana, né, que está sendo deixada de lado dessa discussão. Sim. E essas questões é que o governo está mostrando só o que ele quer, só o que interessa. O recupero já dizia lá atrás, né? A gente vai mostrar só o que interessa. É exatamente o que está se fazendo agora. Quer dizer, eles vão sempre esconder ao máximo da população brasileira, e como disse um entrevistado agora há pouco ali, quanto mais debate, quanto mais transparência, melhor para se chegar a um resultado lá na frente e até ter apoio da sociedade, né? Sim. Porque a gente sabe que não é a situação da Previdência não é essa. Claro. Eles querem mesmo entregar para os bancos a Previdência. É Jairo, isso. os docentes federais, né, você representa a Durgs aqui, trabalha diretamente com o tema previdenciário. Você entende que, sim, quanto mais debate, quanto mais publicidade aos dados, isso contribui para todos? Com certeza. Só não contribui para o governo, né? Convencer a sociedade que é necessário uma aprovação de uma reforma da Previdência como está colocado, aonde já foi dito aqui que
quem pagará a conta da economia de 1 trilhão são os trabalhadores pobres. Né? Nós temos que considerar que ao longo dos últimos anos foram feitos vários ajustes no sistema previdenciário brasileiro, o teto da Previdência hoje, que os servidores públicos que entraram depois de 2013 estão sob ele, a soma 85-95, que foi uma alteração significativa e extremamente importante, que acabou com as aposentadorias precoces. Então, várias alterações foram feitas e, com certeza, este momento do governo de esconder os dados, basicamente é para esconder o real fato do que está acontecendo, que para nós basicamente é a destruição da Seguridade Social no Brasil. Doutora Luciana, a OAB se insurgiu, né? Tanto na esfera aqui estadual quanto nacional, fez nota repudiando a questão da censura aos dados da Previdência. Sim, a OAB está muito atuante nessa questão da informação, tanto é por isso que têm sido feitas várias audiências públicas. Inclusive, a OAB do Rio Grande do Sul é que mais tem feito audiências públicas para debater a reforma da Previdência em diversas cidades do interior. Então, justamente para fornecer as informações e esse debate à população, que é o principal que tem que ser feito agora. Sem dúvida. E o povo quer informação sobre reforma. Aqui na nossa consultoria previdenciária, o Milton diz ele, tenho 54 de idade, 31 de contribuição. Eu pego a nova reforma? Possivelmente sim. Se for aprovada a nova reforma, como ele ainda não completou todos os requisitos para se aposentar, todas as pessoas que não completaram todos os requisitos para se aposentar vão ser atingidos pela reforma. Aí vão ter que analisar para ver se enquadram em alguma regra de transição para poder pegar a lei antiga. Perfeito. O Irimar, tenho 42 de idade, 26 anos de carteira em regime especial. Posso me aposentar? É uma aposentadoria que corre risco, inclusive, com a reforma previdenciária. Sim, a aposentadoria especial está na mira da reforma. Como ele já tem 26 anos, o que precisa para a aposentadoria especial? 25 anos de trabalho em condições especiais. Se ele conseguir comprovar as condições especiais de pelo menos 25 anos de trabalho, então sim, ele conseguirá a aposentadoria. Perfeito. Seguimos aqui na nossa consultoria de Previdência e Direito do Trabalho. Mande as dúvidas para a gente, vamos esclarecendo ao longo do programa. Falando em Direito do Trabalho, um dos nossos parceiros é a Fundação Escola da Magistratura do Trabalho aqui no estado do Rio Grande do Sul. Olha só o recado que a FEMARGS deixa para você. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil. Navegue aí nas redes sociais da FEMARGS e escolha o curso que melhor convier para o seu caso. A gente está debatendo aqui a censura aos dados da Previdência. Estou com os meus convidados aqui, Rafael Scherer do Sintrajuf. Você dizia, o governo liberou uma parte dos dados, né? Mas isso foi um dos motivos também que na última manifestação, no dia 1º de maio, né? Os trabalhadores, as trabalhadoras se mobilizaram e disseram não à censura e não à reforma da Previdência. Exato, foi o Dia do Trabalhador, né? No Brasil todo teve manifestações, principalmente em defesa da Previdência, e o governo esconde tanto os dados porque a reforma ela é ruim. O governo teve que oferecer agora 40 milhões de reais em emendas para cada deputado para votar a favor da reforma da Previdência. Se fosse boa, não precisava estar pagando isso, né? Fazendo aquela velha política que a gente já conhece. E não se trata aqui de reforma. É uma destruição da Previdência Pública no Brasil. O governo quer estabelecer um regime de capitalização onde o Estado lava as mãos, os empregadores não são mais obrigados a contribuir e o trabalhador que se vire com uma poupança forçada que ele vai ser obrigado a fazer ao longo da vida. Mas a maioria dos trabalhadores no Brasil recebe no máximo 2 salários mínimos. Sim. O que a gente vai capitalizar para ter uma aposentadoria digna amanhã ou depois? Inviável, né? Inviável. Navegue aí no nosso Facebook, na nossa produção de conteúdo, tem muita postagem sobre direito da Previdência, direito do trabalho e também os servidores públicos estão contemplados lá na nossa fanpage do programa Boca no Trombone. Oswaldo Rodrigues, o Sindicato dos Aviários esteve nessa manifestação do dia 1º de maio, né, juntamente com várias entidades. A gente estava comentando antes de abrir o programa aqui, aqui na capital, 4.000 pessoas se manifestando contrariamente à reforma da Previdenciária em geral, em especial a essa
esse cala-boca aí que foi dado pelo governo na questão dos dados, né, do fornecimento das informações, que é tão importante, né? Nós estamos retomando, acho que depois da polarização e da forma como foi essa última eleição, né, nós estamos retomando hoje, né, a movimentação dos trabalhadores, a reorganização dos trabalhadores, que também os sindicatos foram atacados por esse governo que está aí. Então nós estamos começando realmente a nos organizar, a nos reorganizar no sentido de fazer o enfrentamento a esse governo que está aí, que só vem retirar direitos dos trabalhadores, né? Desde o Temer, desde a reforma trabalhista, e agora, né, com o governo vindo com a reforma da Previdência, a Seguridade Social acabando no Brasil, porque também as outras questões, né, estão sendo feitos cortes em todas as áreas do governo, né? A sociedade como um todo. Eu só não sei de onde é que eles tiraram que o Brasil vai crescer fazendo a reforma da Previdência. Essa conta para mim não fecha. Se tu retira dinheiro de quem está consumindo e a nossa sociedade, a nossa economia é baseada em consumo, quer dizer, se eu não puder comprar, não vão poder produzir e assim por diante, vão perder mais emprego. É uma roda essa viva, lógica, né? Para mim essa lógica para mim não funciona. Entendeu? Jairo, para você, na opinião, né, da Durg Sindical, através da mobilização é que se consegue reverter ações como essa, de censura a dados da Previdência, a falta de diálogo que muitas vezes a gente vê no próprio Congresso Nacional? É mobilização a palavra-chave? Eu não sei como mobilizar nesse momento, né, contra o que está aí colocado, né? A palavra censura foi bem destacada aqui. Há poucos dias atrás, as universidades federais foram atacadas, estão sendo atacadas todos os dias, né? Nós tivemos uma notícia catastrófica nos últimos 2 dias de corte de recursos de mais de 30% das universidades federais e dos institutos. Isso faz com que a gente não tenha chão para chegar ao final do ano, ou seja, as nossas instituições de ensino superior estão sem recursos. A gente não sabe a falta de clareza do governo para com os recursos. A gente não sabe se são mais 5% dos recursos que serão cortados em cima daqueles 25% que já tinham sido previstos, ou serão mais 30%, chegando a 50% de recursos do montante disponível das universidades. Isso é um absurdo que está vivendo, é um circo de horrores o que nós presenciamos, e mobilização para esse momento, nós achamos que é sim necessário, é fundamental que as pessoas estejam organizadas, participem das ações do seu sindicato, das suas organizações, porque nós precisamos derrotar, na verdade, o que está acontecendo no Brasil, que é a destruição do Estado brasileiro. Não podemos deixar que isso aconteça. Se inscreva agora, não perca tempo lá no nosso canal do YouTube. Lá tem muito de informação sobre Previdência, Direito do Trabalho e os programas aqui da Band TV e também lá da Rádio Bandeirantes. Tem os quadros especiais, entrevistas, tudo isso no nosso canal do YouTube. Vamos falar um pouquinho de Direito do Trabalho? Tá chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, os amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida da Gleide. A respeito, me demitiram da firma, mas eu estava de atestado médico. Isso é correto? Gleide, é lógico que não. O processo de demissão de um funcionário da empresa, ele só é concluído com o exame médico demissional. Então, se tu estavas de atestado médico, naquele momento da demissão, tu estavas incapacitada para trabalhar. Então, tu tens que voltar no atestado médico e o exame médico demissional deve constatar que tu estás apta a conseguir um novo emprego. Então, leve para a empresa o atestado médico, sempre com urgência, e converse com eles para ver da possibilidade deles reverem ou fazer o exame demissional. Se houver dúvida, procure um advogado trabalhista. Nós temos a pergunta do Raul. Trabalho numa firma de Caxias do Sul e a firma não está depositando o FGTS. Posso cobrar na justiça? Sim, Raul. Em primeiro lugar, tente conversar com a empresa para ver se eles conseguem botar os depósitos em dia. Caso a empresa resolva não depositar, colocar em dia o FGTS, tire um extrato na Caixa Econômica Federal, tire um extrato atualizado do Fundo de Garantia
e procure um advogado e entre com ação que terás direito a buscar esses valores sim. O Edilson de Bagé. Minha esposa foi despedida da empresa que trabalhava com produtos de limpeza, com a mão toda queimada. É certo isso? É lógico que não. A empresa deve fornecer EPIs, que no caso são as luvas em condições de proteger a mão dos trabalhadores. Converse com a empresa para que ela forneça as luvas. Caso, após a saída da empresa, não resolva o problema, entre com uma ação trabalhista e conseguirás insalubridade. Um grande abraço a todos. Obrigado ao doutor Paulo Dias, do Dias e Paim Advogados, um dos nossos consultores aqui de direito do trabalho. Pode encaminhar ainda as suas questões de direito do trabalho e de previdência. Aqui nas previdenciárias a gente está com a doutora Luciana Souza, do KS Advogados. Doutora, a Sandra lá é do município de Viamão, tenho 20 anos de contribuição como autônoma ou MEI, né, microempreendedor individual. Com qual idade conseguirei me aposentar? É a dúvida da Sandra. Ela tem duas opções, ou fecha os 30 anos de contribuição, se bem que aí provavelmente vai pegar a reforma da Previdência, mas a idade mínima hoje para aposentadoria por idade para a mulher é de 60 anos. A proposta de reforma da Previdência é passar para 62 anos essa idade mínima. Perfeito. Siga mandando as dúvidas aí sobre INSS, sobre direito previdenciário aqui para a gente no Boca no Trombone. Rafael Scherer, quem a reforma não vai pegar? Essa é a pergunta, né? Olha, é difícil. Eu acho que só favorece os bancos, né? Essa reforma da Previdência. Até quem já é aposentado, já ouvi gente falando, eu estou aposentado, essa reforma não me pega. Pega sim, né? Porque ela retira a obrigação do reajuste da aposentadoria. Então, se a aposentadoria ficar congelada 5, 10 anos, quando vê não tem mais nada. Até o pequeno empresário que acha que também não vai ser atingido, vai, porque o governo vai tirar 1 trilhão e 200 bilhões de economia. Para quem que o pequeno empresário vai vender? Tem muito pequeno empresário que vai quebrar no Brasil se essa reforma for aprovada. E está torcendo pela reforma, né? Tem muita gente que está enganada, né? Eu acho que esse governo também, ele não falou durante a eleição que ia fazer uma reforma tão cruel, porque ela é pior do que a do Temer, que a gente conseguiu barrar nas ruas. Eu acho que o caminho também é esse, né? A gente ir para a rua para tentar derrotar essa proposta que não é de reforma, é fim da Previdência Pública no Brasil. Oswaldo, como o Rafael falou, né, a importância da informação. Todo mundo tem que estar bem informado para tirar a sua conclusão do texto da reforma da Previdência. Todo trabalhador tem que estar atento a tudo que está acontecendo aqui, né? Porque esse governo entrou para derrubar todos os nossos direitos, atacando diretamente o bolso dos trabalhadores, né? Agora o Rafael acabou de falar a respeito, eu falei antes, como é que vai crescer a economia se não tiver dinheiro no bolso? Impossível, né? Não tem como, o consumo vai parar, entendeu? Em relação, várias cidades no Brasil são sustentadas pelos aposentados, né? E nós temos que os trabalhadores estar atentos, porque as entidades sindicais estão sendo atacadas também por esse governo. Eles querem o enfraquecimento da organização dos trabalhadores para que não haja um enfrentamento a essas situações. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido e cada vez mais o trabalhador tem que procurar o seu sindicato e ir lá se associar e fortalecer as greves, os movimentos sociais que são organizados pela sociedade civil para enfrentar essas questões que estão retirando o direito de todo cidadão brasileiro. Daqui a pouco eu volto aqui com os meus convidados para a gente debater mais as temáticas da reforma da Previdência sobre esse ângulo, né? A censura aos dados. O Jairo Bolter vai trazer as suas impressões aí sobre a capitalização. Tem muito mais ainda no Boca no Trombone. Navegue no nosso portal, o site do Boca no Trombone. Tem lá muita notícia sobre serviço público, servidores, previdência, direito trabalhista. Navegue agora. Bom, é hora de sorriso, né? Tá chegando aí Dia das Mamães, data especial. Vamos ver se a Oral Sim, no seu momento Oral Sim, fala alguma coisa sobre isso. Roda aí. Dia das Mamães chegando, olha só o recado que a Oral Sim preparou para todas vocês. Quão precioso é o sorriso de mãe. O sorriso dela transforma tudo. Transforma a dor em conforto, o distante em presente, escolhas difíceis em fáceis, a solidão em companhia, lágrimas em risadas. Mãe, sorriso, amor, tudo se transforma.
Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Tá aí, sorrisos para todo mundo. Marque agora a sua avaliação em Porto Alegre, Novo Hamburgo. A Oral Sim é referência em implantes dentários. Daqui a pouquinho voltamos com mais Boca, 30 anos protegendo o seu direito. Voltando para as conclusões, né, finais aqui do Boca no Trombone de hoje, vamos com a última pergunta, doutora Luciana Souza. O José, 22 de contribuição, 18 anos como aposentado por invalidez. Tenho 55 de idade. Posso pedir aposentadoria por tempo de contribuição? Em tese pode, mas ele tem que avaliar bem se seria vantajoso para ele. O que ele precisaria fazer? Ele teria que voltar a contribuir. Aí ele perderia a aposentadoria por invalidez e até receber uma nova aposentadoria poderia demorar. Então ele vai ter que avaliar bem se isso seria benéfico para ele. Certo, botar na ponta do lápis, né? Fazer um estudo previdenciário. Jairo Bolter, da Adurg Sindical, uma palavrinha, uma impressão aí sobre a capitalização e também temos um movimento importante dos professores, né? Sim, Solano, na verdade a capitalização para nós é um dos principais ataques do governo aos trabalhadores. No Brasil nós não temos condições estruturais para ter um regime de capitalização e para que esse seja um regime satisfatório. Não tem condições no Brasil de ter esse regime de capitalização e se isso for aprovado será um desastre social de um curto espaço de tempo. E nós, da Adurg Sindical, estamos participando de algumas manifestações. No dia 15, agora tem uma paralisação, nós vamos fazer alguns atos e algumas atividades. Nós convidamos todos os colegas para se integrarem às nossas atividades, assim como os trabalhadores se integrarão aos demais atos que irão acontecer. Oswaldo Rodrigues, censura? Não. Não, censura não. Quanto mais transparência, né, melhora, mais informação a sociedade vai ter. E realmente nós teremos que saber qual a real necessidade, se é que ela existe, né? Que é o nosso ver, o nosso entendimento. A Previdência teria outros caminhos aí para seguir, a não ser isso que está acontecendo, essa proposta que está lá rolando no Congresso. Rafael Scherer, Sintraju, fique atento ao princípio da publicidade. Sim, essa reforma da Previdência é um crime contra o povo brasileiro, só interessa o sistema financeiro e dia 14 de junho está marcada uma greve geral, onde a gente pretende parar o país, está todo o povo convidado a participar, para a gente botar para correr essa turma que está querendo roubar a nossa aposentadoria, que é um patrimônio do povo brasileiro. Tá certo. Muito obrigado ao Rafael, ao Oswaldo, ao Jairo, à Luciana, que comigo fizeram mais um Boca no Trombone. O encontro está marcado para o próximo domingo, aqui na sua Band TV. Durante a semana você vai navegando aí, né? Tem o nosso Facebook, tem o canal do YouTube, também tem o nosso site. Olha, tem material à disposição aí de Previdência e Direito do Trabalho para você se inteirar. Informação é o que falamos hoje aqui no programa, né? Muita informação. Aqui no Boca, 30 anos protegendo o seu direito.